da gente começar com as equações efetivamente, vamos entender os termos, né? Cada um dos termos matemáticos que foram usados para definir o conceito de equações diferenciais ordinárias, tá? Em matemática, né, a primeira palavra aí, né, que a gente tem é a palavra equação. O que é uma equação? Em matemática, uma equação é uma expressão, tá? Qualquer que seja a expressão que tenha o sinal de igual. Então a gente chama equação quando tem esse sinal aqui, ó, sinal de igualdade. Para você ver, ó. Aí eu te coloquei alguns exemplos, ó. A primeira, essa aqui é a equação do primeiro grau. Por que é a equação do primeiro grau? É equação por causa da igualdade. E primeiro grau por quê? Porque a função que está aqui do lado definida, aí isso aí vai dar uma reta, né? Se você se lembrar, isso aí é uma equação do primeiro grau. Porque o grau do x aqui é 1. A de baixo é o quê? É uma equação, ó, a igualdade do segundo grau. Como é que a gente classifica o grau de uma equação quando a gente estava lá na sexta série do ensino fundamental? A gente classificava a equação do segundo grau pelo maior grau que a gente tinha na nossa expressão. No caso aqui, ó, o maior grau é 2, então é a equação do segundo grau. A outra, ó, uma equação, essa aqui é uma equação que envolve trigonometria e polinômio, né? Essa aqui é uma equação que a gente vai chamar ela de equação algébrica, né? O nome mais geral, mas é equação também. Fala, professor, mas qual a diferença da equação para a inequação? A inequação a gente não usa a igualdade, a gente usa menor igual, ou maior igual, ou menor estrito, ou maior estrito, tá? Mas se for equação, tem igualdade. E isso é bom? Opa, demais! Inequação, o diferencial para resolver é dificílimo, tá? Muito difícil de trabalhar com inequação diferencial. A segunda palavra que existe, né? A primeira é equação, a segunda é diferencial. O que quer dizer diferencial em matemática? Então, diferencial em matemática tem a ver com derivada, tá? Se a palavra tem diferencial é porque tem a ver com derivada. Então, a palavra equação diferencial vai ser uma expressão, então, se for só essas duas, né? Seria uma expressão que teria um símbolo de igualdade, né? Que esse símbolo aqui, opa, apagou, que eu teria o símbolo de igualdade e uma derivada envolvida, tá? Então, ó, um exemplo de equação diferencial aqui é essa aqui é uma equação diferencial. Por quê? Tem derivada, você está vendo derivada aí? Tem mais de uma, inclusive, ó. Tem essa derivada lininha aqui. Essa derivada lininha, o f lininha, depende de x, é a mesma coisa que df dx, tá? Então, tem mais derivada aqui? Tem a derivada parcial aqui, né? Ó, você está vendo a função g? Ela depende da variável x e y. Então, tem a derivada parcial aqui. Então, isso aqui é uma equação diferencial. Tem igualdade, tem as derivadas, então é uma equação diferencial parcial. Aí a palavra que salva, né, desta equação diferencial aí é a palavra ordinária. O que é ordinária? Ela vai selecionar a equação diferencial, ela vai ser ordinária se eu tiver a função, né, que o parâmetro que está sendo derivado, ele depender apenas de uma variável. Então, o único tipo de derivada que vai existir na minha equação diferencial ordinária é esta aqui, ó. É a derivada que depende, no qual a função depende de um parâmetro só. Não terei, né? Então a pessoa já gelou quando ela viu esta aqui, né? Que é a equação com a derivada parcial, né? Não tem derivada parcial na resolução de equações diferenciais ordinárias. Um único tipo de derivada que a gente vai ter vai ser a derivada que a gente vê em função de uma variável e não a derivada parcial de função de duas variáveis. Ó, a palavra, tá? Bom, só um comentário aí, ó. O termo ordinário que eu estou falando é um termo que é inespecífico na matemática. O que é uma palavra inespecífica? É que ele não tem, ele só tem o sentido específico quando ele está associado a mais
verbetes, né? Diferentemente de equação que está associado ao símbolo de igual, diferencial ao símbolo de derivada, a parte ordinária ela veio para esta frase aí para indicar que o único tipo de derivada que a gente vai ter vai ser a derivada que é aquela derivada que a gente aprende em função de uma variável, no qual a função f aí, né, ela depende apenas de um parâmetro, né, do parâmetro x, ao invés de depender de x e y, por exemplo, ou seja, de dois parâmetros, tá? Bom, então, como eu disse, né, a parte ordinária ela depende só do parâmetro x e a gente denota a dependência como y de x aí, tá? Só para lembrar, né, a derivada em relação ao parâmetro x, ela pode ser escrita ou assim, tá certo? Ó, assim, y'. O y' não é uma sujeira que eu coloquei, não, é a derivada de y em relação ao parâmetro dele. No caso, o parâmetro é x, se fosse uma outra letra, seria derivada em relação a outro parâmetro, né? Vocês vão ver que eu vou usar muito o parâmetro t também, né? Para indicar tempo, porque vocês vão ver que as equações diferenciais elas vão indicar a dinâmica de um determinado fenômeno. E dinâmica de fenômeno está associada à variação temporal, tá? Então, muitas vezes, ao invés de usar o parâmetro x aqui, eu vou usar o parâmetro t, tá bem? Uma outra forma de denotar também a derivada, a mesma derivada que está aqui, é dy dx, tá? Então pode aparecer, pode acontecer da gente ter a derivada representada por y' na nossa equação diferencial ou dy dx, tá? Pode acontecer as duas possibilidades, tanto faz, eu uso as duas indistintamente. Ó, aí um exemplo de equação diferencial, olha, aqui, ó, este é um exemplo de equação diferencial ordinária, tá? Tá vendo? Ó, tem a igualdade, a equação, diferencial, tem a derivada aqui, né? Essa aqui é a derivada, e é ordinária porque não tem derivada parcial como tinha neste exemplo aqui, que a pessoa gelou quando viu, né? Que tem a derivada parcial. Não tem derivada parcial. Aí você fala, professor, existe equação diferencial com derivada parcial? Existe. Aí é chamada de equação diferencial parcial, que é onde eu fiz o doutorado, né? O meu doutorado foi em equações diferenciais parciais, tá? Não foi em ordinárias. Bom, e o segundo exemplo aqui, né? Ó, também um segundo exemplo no qual tem também uma derivada. Você fala, professor, tem dois apóstrofos aí. O que representa isso? Só para lembrar, né? Cada apóstrofozinho representa uma derivada. Eu coloquei 2, então o que quer dizer que é a derivada segunda em relação a x, tá? Se eu tivesse colocado 3, seria a derivada terceira. Se eu tivesse feito assim, né? A y4, né? Porque a partir de 3 a gente não põe mais 4 coisinha aqui, né? A gente escreve, usa o numeral romano, né? Então isso aqui representa a derivada quarta da minha função, tá? Em geral não tem, né, muito derivada quarta. Pode ter um outro modelo que apareça derivada quarta, mas além de 4, muito difícil de ter, tá? Em geral não vai aparecer em exercício aí. Só um detalhe, né? Eu não vou falar muito de nomenclatura hoje, mas eu falei de equação diferencial de primeira ordem, lá no tópico de aula, e também falei de equação diferencial de segunda ordem. A primeira é de primeira ordem. Você fala, professor, por que é de primeira ordem? A primeira é de primeira ordem porque tem só uma derivada, só tem uma derivada aqui. A derivada de ordem mais alta que aparece na tua expressão é de primeira ordem. Então, a gente chama isso aqui equação diferencial ordinária de primeira ordem. Tá certo? E a segunda, você fala, professor, e essa segunda? Ah, tem uma derivada segunda aqui, que é a mais alta derivada que aparece na minha expressão. Então, para classificar a ordem da minha equação diferencial, ou EDO, né? Então, vou usar a palavra equação diferencial ordinária ou EDO, a gente pega a maior derivada aparecendo para classificá-la. Então, aqui, a maior derivada aparecendo nesta EDO, aqui é segunda, né? Essa aqui é a segunda. Então, a gente diz que essa EDO EDO, né?
equação diferencial ordinária de segunda ordem, tá bem? Bom, e assim sucessivamente. Se tivesse uma derivada terceira, seria de terceira ordem. Se tivesse uma quarta, quarta ordem, assim sucessivamente, tá? Então, o que eu classifico a minha EDO nessa questão de ordem é a ordem mais alta. Bom, e aí, né? Então vamos lá, vamos começar com as aplicações de EDO, tá? Então hoje vamos tentar fazer alguns modelos de EDO. O que é a derivada, né? Então vamos tentar compreender o conceito de derivada. O que é a derivada? O que a derivada mede? A derivada ela mede uma taxa de variação instantânea. Foi assim que Newton deduziu. Newton ele obteve a derivada com o conceito de variação. Então a derivada de uma função, ó, se eu tenho uma expressão y, tá? Essa expressão y aqui, que depende de um parâmetro x, tá? Tem um y de x. Um exemplo de y de x, por exemplo, podia ser x² mais 3x. Ó, isso é uma função y que depende de x, tá certo? Então ela tem uma dependência da variável x. Se eu calculo a derivada dela em relação a x, o que eu estou fazendo? Eu estou calculando a taxa de variação instantânea da minha função. Tá certo? Isso vai dar uma expressão para mim, né? Então a derivada desse aqui, eu calcularia a derivada aqui. Então a derivada aqui daria 2x mais 3. Então isso aqui representaria a taxa de variação. Então, o que representa essa derivada em relação ao parâmetro x? Como eu disse, representa uma taxa de variação. Uma taxa de variação instantânea. Então estou dizendo como o parâmetro y está variando com relação a x. É claro que eu vou dar aqui na modelagem, fica bom, porque na modelagem ela vai ter esse apelo físico. Vocês vão ver fisicamente essa interpretação aí. Como em EDO, muitos dos modelos, eles são modelos para reger ou determinar a dinâmica de um determinado fenômeno, seja físico, biológico, químico. Em geral, o parâmetro mais usado é o tempo. Então, muitas vezes a gente representa o y não como uma função de x, mas como uma função de t, tá certo? Então, meu y vai depender de t. Então, o que representa a derivada de y em relação a t? Ela vai representar a taxa de variação de y em relação ao tempo. Ou seja, ele está dizendo como o y varia instantaneamente no tempo, tá certo? Então, ó, um exemplo mais típico, o mais natural, o mais óbvio, é o exemplo que o Newton introduziu dentro da literatura, dentro do jargão matemático. Na verdade, Newton não fez o cálculo 1 primeiro. Ele obteve as equações diferenciais primeiro, tá? Porque, na verdade, ele estava interessado em resolver e explicar o fenômeno físico, tá? Então, por exemplo, né, vamos considerar S uma função espacial. O que quer dizer isso, né? Então você tem um móvel viajando ao longo de uma reta. Aqui não é um vetor ainda, tá? Isso é uma reta. Então você tem um móvel viajando ao longo de uma reta. O S de t, ele indica o quê? Ele indica a posição do móvel num determinado tempo t, tá? Por exemplo, o S de 0 indica a posição do móvel em t igual a 0. Deixa eu colocar uma página a mais aqui para a gente fazer. Ó, eu tenho o móvel andando ao longo de uma reta, tá certo? Então a trajetória com que o móvel anda, olha que belezinha de móvel, ó. Isso aqui é um carro, tá? Então o carro, a posição que ele vai ter, ele vai ser uma função espacial S que depende de t. Então, por exemplo, ó, o S0 seria a posição que ele está no tempo t igual a 0. A gente coloca S0, seria em t igual a 0. O S1, que a gente coloca lá, sei lá, um S1, é a posição dele quando está no tempo t igual a 1. Tá? Então, por exemplo, imagine que o S0 está aqui, e no S1 ele está aqui. Então, quer dizer que o móvel, você consegue, através dessa expressão, representar a posição que o móvel está. Então, a gente pode dizer, né, que essa expressão ela prevê
a posição do móvel em relação ao tempo dele, tá certo? O que acontece quando a gente calcula a derivada do S em relação ao t? Então, quando a gente faz esse cálculo aqui, ó, ds dt, a gente está calculando a variação do espaço em relação ao tempo. O que é a variação do espaço em relação ao tempo? Ela representa a quantidade que a gente definiu sempre como velocidade. Então, a velocidade é a derivada de S em relação ao tempo, tá? Ou seja, a variação do espaço em relação ao tempo que a gente tem. Então, aí a gente encontra V, que também vai ser uma função do tempo, tá? Então, se a gente tiver um móvel, dependendo da posição dele que ele está, quando eu derivo, né, eu calculo a derivada, eu calculo a variação com que esse espaço está variando e eu defino isso como sendo a velocidade. E se eu venho e calculo a derivada da função velocidade? Quando eu calculo a derivada da função velocidade, eu estou querendo saber o quê? Como a velocidade varia no tempo, varia instantaneamente. Que quantidade que a gente está medindo da variação da velocidade? A variação da velocidade, ela representa o quê? A aceleração, tá? Então, quando a gente calcula a derivada temporal, a gente está calculando basicamente uma taxa de variação daquela quantidade que a gente está representando, tá? Então, a derivada representa isso. E aí a gente olha para o sinal, né? O sinal da derivada, ela tem algumas coisas importantes. Por exemplo, se eu sei que... Vamos lá, né? Vamos imaginar que a gente tem um móvel, né? Que a gente tem uma direção que ele está seguindo, tá? Então, aqui é a origem dos espaços. Então, aqui é o zero. A gente, quando coloca, em geral, o móvel caminhando, a gente está colocando, a gente coloca uma orientação, tá? A orientação, em geral, é sempre... Esse é padrão, quase sempre padrão, né? Ela vai da esquerda para a direita. Então, quando o móvel vai da esquerda, sai daqui e vai para cá, a gente está dizendo que o móvel está crescendo ao longo da posição espacial, tá? Então, se eu calculo ds dt sendo maior do que zero, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que a variação do espaço está crescente. Então, quer dizer que ele está aumentando a posição do espaço dele. Ele estava aqui, né, nesse ponto, e andou para lá, tá? Neste caso, a gente sabe que se um móvel vai naquela direção, a velocidade dele é positiva, tá bem? Então, o ds dt maior do que zero quer dizer que o móvel está com a parte espacial crescendo. Então, ele está aumentando o valor de S na ordenação que eu coloquei, tá? Se o ds dt é menor do que zero, quer dizer que ele está indo para onde? Ele está indo para trás, né? O móvel ele está voltando em relação à ordenação que foi colocada da esquerda para a direita. Então, se o ds dt é negativo, quer dizer que está diminuindo o valor de S da minha expressão. E se o ds dt é igual a zero, quer dizer o quê? Que o móvel está parado, tá? Ele parou em um momento. Ele poderia estar andando para lá, tá certo? Ele para, depois pode voltar para cá, mas ele para. Então, ds dt é igual a zero, quer dizer que o móvel está em repouso. Isso aqui, obviamente, representa a velocidade, né? Então, se o ds dt é maior que zero, quer dizer que a velocidade é positiva. Se o ds dt é menor do que zero, quer dizer que a velocidade é negativa. Se ds dt é igual a zero, então quer dizer que o móvel está igual a zero. E o mesmo comportamento é válido para quê? Para a aceleração, né? Então, se eu tiver, por exemplo, desculpa, para aceleração não, para velocidade. Se eu tiver, por exemplo, ó, o dv dt maior do que zero, o que vai acontecer nesse caso? Quer dizer que a variação da velocidade ela é positiva, tá? Então, quer dizer que o móvel está acelerando positivamente, a velocidade dele está crescendo, né? Se o dv dt é menor do que zero, quer dizer que a velocidade dele está diminuindo, tá certo? E se o dv dt é igual a zero, quer dizer que a velocidade dele é constante, a velocidade nem aumenta nem diminui, tá? A mesma coisa a gente pode ter para outras situações
no qual a gente não tem necessariamente, não é velocidade, né, não é aquela parte física que a gente está acostumado. Por exemplo, população. Tá? Dá para a gente compreender o conceito de população usando equação diferencial ordinária? Dá. Inclusive eu vou deduzir hoje modelos para vocês populacionais no qual a gente modela esse crescimento populacional envolvendo o DO. Mas imagine que P é a população, né? Eu tenho que P é uma determinada população. Em função do tempo. P de T quer dizer que a população é em função de tempo. Então você tem uma população de um determinado local que ela é medida ao longo de uma quantidade de tempo. Precisa ser de pessoa? Não. Pode ser, por exemplo, população de bactérias. Tá? Então, às vezes você tem uma colônia de bactérias, você está criando as bactérias lá, né? Para fazer algum experimento, sei lá. E aí você mede como a população de bactérias está crescendo ao longo de tempo. Tá? Então, a população de bactérias também ela entra dentro, pode ser modelada através de modelos parecidos com esses aqui, que eu vou falar mais, talvez hoje, não sei se hoje ou na próxima aula, mas são modelos que eu vou falar. Mas o que representa o dp/dt? O dp/dt representa a taxa de variação populacional instantânea, ou seja, como a população está variando instantaneamente com relação ao tempo. E, obviamente, né, por exemplo, se o dp/dt for positivo, o que você espera que esteja acontecendo? A população não tem direção, né? Não é igual espaço, que espaço é uma grandeza vetorial. Tá? Mesmo em uma dimensão, o espaço é uma grandeza vetorial. Você precisa colocar um sentido com que o movimento está sendo feito. Agora, a população não. A população é uma grandeza escalar. Não tem direção que a gente coloca, né? A população ou ela cresce ou ela decresce. Tá? É uma quantidade numérica, né, que a gente tem. Então, por exemplo, se o dp/dt é maior do que zero, quer dizer que a variação populacional é positiva. Então, quer dizer isso, trocando em miúdos, que a população cresce. Se o dp/dt for menor do que zero, quer dizer que a população está decrescendo, tá? Porque a variação é negativa. E se o dp/dt é igual a zero, quer dizer que a população nem cresce nem decresce, né? A população está parada, ela não varia em determinado uma quantidade. Tá? Bom, e aí vamos ver, né, como é que a gente utiliza a IDO para criar modelos físicos, modelos químicos, sei lá, modelos biológicos, como é que a gente utiliza essa IDO para a gente criar modelo. Aí tem um monte de texto aí, né, mas depois vocês leem, né, se quiser ler, eu preparei aí e fui escrevendo, depois vocês dão uma lida se vocês quiserem. O que a gente usa para deduzir os modelos, né? A gente usa basicamente conceitos físicos se for um modelo físico, conceitos químicos se for em geral um modelo químico, né? E conceitos biológicos for um modelo biológico, conceitos sociais se for um conceito social. Mas independente de quais tipos de leis físicas, químicas, biológicas que a gente utilize, a gente tem que usar lei empírica também, porque quando você deduz um modelo, muitas vezes não existe uma lei física ou química ou biológica por trás do modelo. Você utiliza também o bom senso. Tá? Então, muitas vezes na modelagem também isso passa a ser uma arte. Tá? Não vou dizer a palavra arte, porque a arte é uma coisa meio... é uma ciência, tá? Então, a modelagem é uma ciência, né? Então, modelar é uma ciência porque muitas vezes você precisa de ter o bom senso para propor uma boa equação diferencial para reger uma determinada dinâmica de um determinado fenômeno, tá? Bom, mas os modelos mais simples que a gente vai mostrar, que eu vou mostrar aqui hoje para vocês, são modelos baseados em leis físicas, tá? Bom, vai sair, esses modelos vão sair dentro da física mesmo. Bom, então o primeiro modelo aí que eu trouxe para apresentar é o modelo mais simples que a gente tem, interessante, que é o modelo de queda livre. Então imagina que você tem um corpo, esse corpo aqui, no caso é uma esfera, né, uma bolinha, sei lá, caindo
livremente, sem atrito. Não tem atrito, tá certo? Quando não tem atrito, esse corpo, a única força atuando sobre o corpo, se ele está caindo, é a força da gravidade, tá? Que gera força-peso sobre o corpo, tá? Então, esse corpo, ele está sujeito à força da gravidade. Aí você fala, bom, eu sei que ele está sujeito a essa força. Como é que eu uso esta informação para encontrar uma equação diferencial e essa equação diferencial reger a dinâmica deste corpo? Ou seja, como é que essa equação diferencial ela vai ser posta de modo que eu possa mostrar como esse corpo, né, a posição espacial dele ou a velocidade dele, ele está variando ao longo do tempo, né? Então, a gente baseia-se em princípios físicos. A primeira lei, e muito útil dentro de equação diferencial ordinária que a gente vai usar, é a segunda lei de Newton. Não sei se vocês lembram da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é essa aqui, ó. O que a segunda lei de Newton diz? Ela diz que a variação da quantidade de movimento de um corpo em cima, que a força, né? Desculpe, que a força é igual à variação de quantidade de movimento de um determinado corpo dividido pelo tempo em que ocorre a variação. Quando a quantidade de movimento é aquela quantidade de movimento linear que vocês estão acostumados lá de Física 1, lá da faculdade, né? E também tem, né, a quantidade de movimento que você vê lá no primeiro colegial, quantidade de movimento, que é essa quantidade aqui, ó. Isso é quantidade de movimento. É massa vezes velocidade. Então, trocando em miúdos isso aqui que o Newton falou, né, a força é o quê? É ΔQ, que é a variação da quantidade de movimento, dividido pelo tempo em que você está medindo essa variação de quantidade de movimento. Então, é ΔQ por ΔT. Tá? Só que aí, né, para a gente deduzir a lei, a gente toma o limite instantâneo. Tomar o limite instantâneo é trocar esses deltas aqui pela diferencial, ou seja, ddT, né? Então, eu troco o ΔQ sobre ΔT por dt, ddt da quantidade que eu quero derivar, no caso aí é massa vezes velocidade, tá certo? Bom, massa vezes velocidade, isso aqui quando a gente pega, faz a derivação lá, a gente assume dentro da mecânica newtoniana que a massa é constante, ela não muda com o tempo, então se ela é uma constante, ela sai fora da derivada. Isso não é verdade quando a gente está dentro da mecânica relativística, né? A massa, ela parada, ela não muda, mas se tem uma velocidade, existe uma lei associada a ela, né, com a transformação de Lorentz, no qual a massa também varia, tá? Mas aqui não é o caso, aqui a gente está na mecânica clássica de Newton, na mecânica clássica de Newton a massa não varia, então a massa é uma constante, a gente tira a massa para fora aqui, e então a gente fica o quê? Né? Que a força é m, né? Massa vezes dvdt, tá? Na verdade não é a força, esse F aqui é a resultante das forças atuando num corpo, tá? O F é a resultante das forças, porque a lei de Newton na verdade é isso, ó, é a resultante das forças atuando num corpo. O que é resultante? É a soma de todas as forças atuando num corpo é igual a massa vezes dvdt, tá certo? Bom, então a gente volta lá para chegar na nossa lei. Ó, então a gente tinha o nosso corpo caindo, que é este aqui, sujeita a uma determinada força, que era a massa vezes a gravidade. Está aqui, ó, está sujeita a massa vezes a gravidade. O que a gente faz? A gente usa a segunda lei de Newton e substitui aonde? Aqui, tá certo? Então, fazendo a substituição da segunda lei de Newton, o que a gente vai ganhar? A gente vai ganhar isso aqui, ó. Quem é F? A resultante, né, das forças atuando é m dvdt. Quem é a força atuando no corpo? É a força efetiva m vezes g. Tá certo? Você fala, professor, por que você colocou uma setinha em cima
da gravidade, porque a gravidade é uma grandeza vetorial, a massa não é uma grandeza vetorial, tá? A gravidade tem direção, tá? A massa não. A massa é a grandeza inercial ela não tem direção associada, tá? Então você pode vir aqui cancelar, né? Olha lá, ó. Então você tem a dinâmica que rege a variação da velocidade na queda livre, tá? Então daqui a pouco, né? Ainda hoje, eu acredito que eu consigo resolver para vocês, ou resolver essa equação aqui. Depois a gente vê como é que a gente vai chegar na solução da equação. Mas aqui é o modelo que você tem um corpo quando ele está em queda livre, sem atrito. O segundo modelo, se tiver alguma dúvida, pode parar, tá? O segundo modelo já é um corpo sujeito a uma força de atrito, tá? Que tipo que que a força de atrito faz? A força de atrito é uma força que é sempre contrária ao sentido de movimento, tá? Força de atrito não causa movimento, mas assim que o movimento se inicia, a força de atrito ela fica sentido contrário ao sentido de movimento, tá? Tem dois tipos de atrito, né? Tem o atrito estático, o atrito cinético. Eu estou imaginando o atrito cinético aqui, né? Que ele é o atrito que vai existir a partir do momento em que haja movimento, tá? Mas ele não pode causar movimento. O atrito não causa movimento. Ele atua na direção contrária ao movimento, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um corpo em queda, que agora não é livre mais, tem atrito, né? O corpo está em queda. O que vai acontecer? A gravidade está apontando para baixo, a força está apontando para baixo, né? A força-peso está apontando para baixo. Então, esta força-peso começa a fazer o corpo cair, tá? No momento que o corpo vai caindo, o que vai acontecer? O atrito vai aparecer no sentido contrário, né? Então, o atrito, se a força-peso está para baixo, a força de atrito, né? Ele vai estar no sentido contrário, porque ele vai tentar dar a freada no movimento, tá? A gente sabe muito bem que a força da gravidade ela acelera o móvel para cair, e a força de atrito ela vai fazer o móvel frear mesmo, tá? Então vai fazer a frenagem do móvel. Então ele vai funcionar como um freio mesmo nessa força de atrito. E a força de atrito aí entra, por exemplo, uma lei empírica, né? Não é uma lei que vem de nenhuma lei específica, é uma lei empírica, que é dizer o seguinte: olha, a força de atrito ela vai ser proporcional à velocidade. Você imagina o quê? O corpo, quanto mais rápido ele cai, maior é a força de atrito. É natural de acontecer isso. Você, por exemplo, você pode fazer essa experiência, né? Você está andando de bicicleta devagarinho, né? Você está andando de bicicleta lá, sei lá, alguns quilômetros por hora, pouquinho, você vê que o vento não incomoda muito. Agora você começa a andar muito rápido, você sente o vento batendo mais forte, né? Então ele está dando uma freada maior em você. Na verdade não é o vento que bate mais forte, é você que está andando mais rápido em relação ao mesmo vento que estava ali parado. Então você percebe que a força de atrito ela é proporcional à velocidade. Então como é que a gente indica essa relação de proporcionalidade? Indica usando isso aqui, tá vendo? Então, a força de atrito é proporcional à velocidade. Como é que a gente modela uma expressão proporcional dentro de física? A gente, obviamente, não vai usar esse símbolo aqui, né? Esse símbolo é o símbolo da proporcionalidade. A gente vai usar um símbolo de igualdade. Como é que a gente troca o símbolo de proporcionalidade para um símbolo de igualdade? A gente coloca uma constante de proporcionalidade. Então, aqui que está a proporcionalidade. Então, a força de atrito a gente escreve desse jeito aqui, ó. A força de atrito é igual a uma constante proporcionalidade. Essa constante proporcionalidade vai depender do material. Isso que é o legal, né? Por exemplo, essa constante proporcionalidade, você deduz, né? Você produz um material para ter uma... Se você quiser que freie muito rápido, por exemplo, um paraquedas, você cria um material que tenha uma constante proporcionalidade grande, né? Ou seja, que ele tem uma aerodinâmica ruim. Tá? Então o paraquedas ele é aerodinamicamente ruim, horrível, mas ele tem que ser assim, porque a ideia dele é ser isso mesmo, né? Ele ser ruim, você quer que ele freie.
Em compensação, por exemplo, você vai fazer um carro de corrida, você quer que o carro de corrida que também vai sofrer o atrito, é natural de acontecer isso, porque o atrito, tanto por um paraquedas, um objeto caindo, quanto por um carro de corrida andando, ele vai ter o atrito, né? Um carro é comum. Você quer o quê? Que o carro seja pequeno, né? Então você quer que a aerodinâmica do carro seja boa. Então você quer um carro pequeno. Então, esse K aí, ele vai modelar como essa dinâmica ou aerodinâmica está associado ao movimento ou à força de atrito que tem no corpo. E aí entra o sinal de menos. Por que entra o sinal de menos? Porque a força de atrito ela é contrária ao sentido da velocidade, ou seja, ela está apontando na direção contrária à velocidade do corpo. Tá? Então, por exemplo, né? Então, se a gente tem o mesmo corpo caindo ali, né? Que é esse corpinho aqui caindo com a força de atrito, a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular a resultante das forças atuando no corpo. A resultante das forças, como a nossa força aí é uma grandeza vetorial, a gente tem que calcular a resultante das forças em cada uma das projeções delas, né? Mas aí tem uma vantagem muito grande nesse caso aqui, que tanto a força da gravidade quanto a força de atrito, eles estão na mesma direção. Não estão no mesmo sentido, mas estão na mesma direção. Na verdade, eles estão em sentidos opostos, né? Então, quando tem duas forças atuando sobre um corpo na mesma direção, a soma é algébrica, você não precisa decompor nada. É só somar normalmente, tá? Somar ou subtrair normalmente e você não precisa fazer decomposição. Por exemplo, se eu tivesse uma situação que fosse assim, né? Uma força para lá e uma para cá, aí eu precisaria calcular a decomposição da força nesse vetor, nessa direção, e essa aqui nessa direção. Daria mais trabalho. Mas nesse tipo de modelo aqui, né? Não preciso fazer isso. Existem situações em que a gente tem que modelar decomposição, tem. Por exemplo, um pêndulo balançando, que eu vou deduzir para vocês não agora, mas mais à frente, um pêndulo balançando, terei que calcular a decomposição da força em uma determinada direção, tá? Então, às vezes fica um pouco mais difícil. Mas aqui não, aqui é só somar mesmo, né? Então, aqui o que acontece? Ó? A força da gravidade é mg, que é essa aqui, né? Tá? Que gera força-peso, mais, né? Porque quando a gente soma forças, a gente usa o símbolo de mais, depois o sinal está dentro da expressão. Então, é mais menos a força de atrito, desculpe, mais a força de atrito, que é menos K vezes V. Então, fazendo a conta, como a soma é algébrica normal mesmo, então a fórmula vai ficar mg menos kv, tá? Então, jogando na segunda lei de Newton, lembrando que a segunda lei de Newton nossa é dada por essa expressão, ó, m dv dt, tá certo? Ó, essa é a segunda lei de Newton, que é massa vezes variação da velocidade em relação ao tempo. Então, isso aqui vai dar o que pra gente? Isso aí vai dar mvg menos kv, tá? Que é a resultante que eu fiz o cálculo aqui, tá? Então, na verdade, o que eu fiz aqui foi igualar isso aqui à segunda lei de Newton, que é m dv dt. Olha lá que legal. Cheguei nessa expressão aqui. Aqui eu passei a massa dividindo, e aí eu cheguei que dv dt, né, é igual a g menos k dividido por m vezes v. Uma coisa legal aí, né, antes de eu ir para o próximo modelo, que vai ser o modelo de dinâmica populacional, e depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente resolve, acha a solução da nossa EDO. Uma coisa interessante, muitas vezes, quando a gente tem uma equação diferencial, a gente pode inferir, tirar informação dela, mesmo antes de resolver. Tá? Então, a gente pode tirar muita informação da nossa equação diferencial, porque ela está regendo a dinâmica. Essa equação está dizendo o seguinte, ela está dizendo como a variação da velocidade do corpo ela está sendo dada ao longo da queda do corpo com o atrito, tá? Então a gente pode tentar tirar alguma informação interessante dela. Então vamos parar para pensar um pouquinho, ó. Quando você tem um corpo e você lança esse corpo a partir do repouso, o que é lançar a partir do repouso? Imagina que você suba num prédio lá de 500 metros, lá, sei lá, um prédio bem grande, ou numa montanha bem grande, né? E pegue e solte uma bola.
Quando você solta, você está dizendo que está soltando o repouso, porque você não está introduzindo nenhum tipo de velocidade nela. Você está só abrindo a sua mão e ela está caindo. Tá? Então, quando você faz isso, o que está acontecendo? O corpo, inicialmente, ele começa com a velocidade v igual a zero. O atrito ali é muito pequeno, porque a velocidade é muito pequena. Então, o que vai acontecer? Neste momento, você espera que, mesmo que haja atrito, e seja uma bolinha, mesmo que fosse um paraquedas caindo, você espera que aconteça isso aqui. Ó. O que é isso aqui? Você espera que a variação da sua velocidade seja positiva, tá? Porque é natural que o corpo ele comece a acelerar inicialmente. A variação da velocidade quer dizer que se a variação da velocidade é positiva, quer dizer que o corpo está acelerando. Se ele está acelerando, ele está caindo mais rápido, tá? Então você espera que o corpo caia mais rápido. Então, ó, quer dizer que o dv/dt é maior do que zero inicialmente. Então ele está ganhando velocidade. Mas, por exemplo, no caso do paraquedas, o que você espera que aconteça? Você espera que aconteça em algum momento o corpo pare de acelerar. Porque se você está usando um paraquedas, você espera que quando você chegar ao solo com o paraquedas, você vai chegar numa velocidade que o seu corpo não espedace todo, tá? Que você não exploda quando você bater no solo, tá? Então você tem que cair com velocidade, não pode chegar no solo a 150 km por hora. Se chegar a 150 km por hora, a hora que você bater no solo, vai um pedaço para cada lado, né? Você não vai chegar todo despedaçado. Qual a velocidade que você pode chegar? Sei lá, 30 km por hora, né? Uma velocidade razoável que você possa chegar. Então, em algum momento, a velocidade é tal que não há mais aceleração. O corpo para de acelerar. Então ele cai com uma velocidade constante. Então vai chegar a alguma velocidade para o qual você vai ter que o dv/dt vai ficar igual a zero. O corpo continua caindo, está caindo, não dá para parar no céu. Ele continua caindo, mas o que não varia nesse momento? Não varia mais. É a velocidade. Ele começa a cair agora com uma velocidade constante. Tá? E aí o que você faz? Né? Então, dessa expressão aqui que rege a dinâmica sua do movimento, você pode tentar descobrir qual o valor da constante K ou da velocidade que você atinge, tá? Sei lá, depende do que você está interessado, quando isso acontece, ou seja, quando o corpo para de acelerar, quando ele entra num regime que a gente chama de movimento uniforme, né? Quando você não tem mais variação da velocidade, quer dizer que o movimento ele é uniforme, a velocidade dele é constante. Então o que você faz? Você pega e iguala o dv/dt igual a zero. Por exemplo, a gente pode chegar aqui, né, dentro dessa equação e descobrir qual o valor disso. É só pegar, a gente sabe que o dv/dt é igual a expressão aqui, então a gente pega o g menos k sobre mv igual a zero. Tá certo? Então, por exemplo, a gente tem que passa o g para lá, né? Então, menos kmv igual a menos g. Esqueci da setinha, porque é vetor, né? Então, corta o sinal, corta, corta. Passa o m para lá, porque a massa a gente conhece. Então, k vezes v é igual a mg. Tá? Então, por exemplo, imagine que você quer saber a velocidade com que o móvel atinge a sua máxima velocidade, ou seja, que a partir daquele momento ele não varia mais a velocidade. Passa o k dividindo, né? Então v vai ficar igual a m sobre k vezes g. Então o que você percebe aqui? Ó? Quanto maior o valor de k, menor é a velocidade com que você atinge esse processo de movimento uniforme. Tá vendo? Então, por paraquedas, você quer um K bem grande, tá? Porque a quantidade é inversamente proporcional a K. Então, você quer um K bem grandão. Então, se você tiver um K bem grande, você vai conseguir atingir uma velocidade uniforme, né? A partir dela, o corpo não vai cair mais rápido, ele vai cair com aquela velocidade. Se você quer, por exemplo, um carro de corrida, você quer um K bem pequeno, para a velocidade
você conseguir atingir uma velocidade mais rápido sem precisar ficar fazendo muita força no motor. Tá? Obviamente a equação para o carro não é essa, tá? Eu só estou dando um exemplo específico, mas para o movimento de um carro, aí vai entrar outros modelos, né? Em geral, o que entra lá é uma equação diferencial parcial dentro de um modelo chamado equação de Navier-Stokes, tá? Que é um modelo bastante complicado, né? Porque, por exemplo, um carro correndo, viajando, pode aparecer outros fenômenos como turbulência, né? Quando você passa, por exemplo, um objeto, pode ser uma asa de avião, né? Ele passa num fluido, ele causa turbulência no fluido. E essa turbulência no fluido gera vórtices, tá? E esses vórtices, eles não podem ser modelados por equações diferenciais ordinárias, ele precisa ser modelado por equações diferenciais parciais. Então, são conceitos bem mais complicados para modelar. Mas é possível, né? Mas a ideia é essa parecida, tá? Então, quando você quer criar um carro, por exemplo, que tenha uma aerodinâmica boa, você quer que o coeficiente de atrito dele em relação ao fluido que ele está passando, ele seja pequeno, tá? Quanto menor, melhor para a aerodinâmica dele. No caso do paraquedas, quanto maior, melhor, tá? Um exemplo 3 aí é o exemplo de crescimento populacional. Esse exemplo de crescimento populacional, ele tem vários tipos de modelos de crescimento populacional, tá? Eu vou apresentar o modelo mais simples, o mais básico, depois na próxima aula a gente discute modelos mais, digamos, realísticos, tá? Os primeiros modelos de crescimento populacional, e foi uma ideia boa, né? Foi no século XIX, 1800 qualquer coisa, até antes, né? 1700 qualquer coisa, os modelos populacionais não eram efetivamente para estudar como uma população cresce, população de pessoas, mas era a população de animais, de coelhos, de ratos, tá? Efetivamente, bactérias efetivamente realmente foram aplicados, tá? Depois eu vou discutir para vocês qual a limitação do modelo, eu vou resolver o modelo, vou discutir a limitação do modelo. Mas esses primeiros modelos, eles previam a seguinte coisa, olha, eles previam que a variação de uma população em relação ao tempo, ou seja, a variação populacional, né? Se eu tenho uma população P, que ela depende do tempo aqui, tá? Se eu tenho uma população P que depende do tempo. Então, esses primeiros modelos, eles imaginavam que a variação populacional, ou seja, a variação da população em relação ao tempo, ela era proporcional à população. Tá certo? Então, essa era a ideia do modelo. Era proporcional à população. Ou seja, quando a gente troca essa constante de proporcionalidade, como eu falei para vocês, a gente troca a constante de proporcionalidade por uma igualdade, a gente troca a igualdade igual K. Tá? Então, a gente enfia a proporcionalidade na constante K. Então, os primeiros modelos populacionais, eles diziam o seguinte, que a variação populacional ela é proporcional à população. Tá? Então, uma população ela cresce dependendo da quantidade de indivíduos que tem nela. E é normal de acontecer isso. Por exemplo, a população, se diz, a população está crescendo em média 5% ao ano. Então, você pega a quantidade de população que você tem e multiplica por 5%. Esse seria o modelo populacional que você teria. Ele funciona bem por um tempo curto, sim. Mesmo a população seja de animais, ou seja a população que não tenha predador, tá certo? Quando você pega um animal que não tem predador, você fala, professor, e se a gente coloca predador, esse modelo serve? Não, esse modelo não serve. Se eu coloco um predador, por exemplo, você tem dois animais vivendo numa floresta. Um é predador do outro. Que tipo de modelo para reger esse fenômeno aí? Eu preciso uma equação diferencial para cada um dos animais. E o interessante disso é que as equações elas não são separadas uma da outra. As equações elas são ligadas.
Por quê? Porque existe uma coexistência entre os animais. A gente chama esse modelo de modelo predador-presa. Por quê? Quando a presa cresce bastante, tem bastante comida para o predador começa a se alimentar da presa, tá? Então, chega um momento, sei lá, o predador cresce muito rápido, supor que o predador cresce muito rápido, ele come toda a presa. Aí a presa diminui, acaba a presa. Então, o que vai acontecer? O predador vai ter que, não vai poder se reproduzir tanto. Então diminui a quantidade predadora e a presa começa a crescer de novo, tá? Então esse é um modelo de coexistência entre esse tipo de corpo. Então esse aí são um modelo de predador-presa. Os modelos epidemiológicos, diga. Se a presa zerar, o predador zera também. Se o predador zerar, a presa cai neste modelo aqui, tá? Porque se não tem predador, a presa pode crescer indefinidamente. Obviamente, se não tem presa nenhuma, o predador não tem o que comer, ele vai morrer, tá? Exatamente isso que você falou. Um outro modelo muito interessante que está sendo usado, você fala, como é que tem esses modelos que fazem previsão de vacinação com relação ao Covid, etc, etc. São modelos epidemiológicos. Os modelos epidemiológicos são sistemas de equações diferenciais ordinárias, e aí tem, dentro dessas equações diferenciais ordinárias, tem muita inteligência artificial para definir quais são os coeficientes que entram lá dentro, mas são equações diferenciais ordinárias, e essas equações diferenciais ordinárias, elas fazem essa coexistência entre pessoas infectadas, pessoas que morrem, pessoas que são vacinadas. Então, existem modelos epidemiológicos. Quando eu dei modelagem matemática, que é um curso bem legal que vocês têm na grade aí, eu não sei quem que dá, mas quando eu dei, eu fazia modelagem matemática bem feita mesmo, né, de verdade, trazia uns modelos legais. E eu trouxe modelos epidemiológicos. E os modelos epidemiológicos são bastante interessantes. Tem vários tipos de modelos epidemiológicos que regem fenômenos interessantes. Quando não tem vacinação, quando tem vacinação associada, quando tem, por exemplo, as pessoas que foram contaminadas e sararam. Então, as pessoas que são contaminadas e transmitem, a quantidade que são contaminadas e não transmitem. Então, tem tudo dentro desse modelo. São possíveis de adicionar essas informações de modo que seja possível introduzir uma dinâmica dentro desse tipo de modelo. Por que eu falei de epidemiologia, falei de predador-presa? Porque todos eles são modelos que foram deduzidos dos modelos populacionais. Porque você pode imaginar que cada um desse tipo de pessoas infectadas ou pessoas que sararam e não se infectam mais, ou sararam e podem se infectar, são populações distintas. São populações distintas, porque quem foi vacinado é uma população distinta para o modelo daquele que não foi vacinado. Apesar de fazer parte da mesma população, mas para um modelo são populações distintas, tá? E isso são modelos populacionais complexos que há coexistência entre os modelos. Mas o modelo populacional mais simples, que a gente consegue resolver na mão, inclusive, né? Esses modelos populacionais aí na mão, em geral, não dá para resolver, tá? São resolver numericamente, mas fica bem legal aí a resolução desse aí numericamente. E o Scilab faz, né? No curso de modelagem eu ensinava como é que resolve EDO, sistema de EDO, e aí a gente resolvia esses modelos efetivamente. E aí que a gente tem, né? Então a gente tem que nosso primeiro modelinho de equação diferencial ordinária é esse aqui, né? Então, ordinária para variação da população é isso aqui. Então quer dizer que a variação da população ela é proporcional à população que está existindo naquele local, tá?
E a pergunta é, até agora eu não resolvi nenhuma, mas vou começar a resolver agora. Eu vou resolver a partir dessa aqui. Por que, que eu vou resolver a partir dessa aqui? Para vocês verem que este modelo populacional aqui, ele se torna irreal a longo prazo. É irreal. Por quê? Qualquer modelo desse tipo aqui, tá? Se o K for positivo, e é isso que você espera, né? Que a população ela cresça uma quantidade positiva, né? Então ela cresce a 5% ao ano ou a 5% a 10 anos, mas ao K uma quantidade positiva. Então vocês vão ver que resolvendo esta equação, a gente vai ter como solução uma solução que quando o t vai para o infinito, ou seja, o tempo tende ao infinito, a população vai ficar infinita. E isso é irreal, é irrealístico, qualquer que seja a população. Por que é irrealístico? Imagina que você está, por exemplo, estudando uma população de bactéria dentro de uma lâmina, sei lá, num local aqui, você põe uma bactéria. Ela começa a crescer, mas chega um momento que ela bate na borda e para de crescer, ou acaba a comida e ela para de crescer. A mesma coisa, uma população de uma cidade, de um país. Chega um momento que existe, naturalmente, há uma correção no qual a população ela ou começa a crescer mais lentamente, ou para de crescer, ou começa a decrescer, como está acontecendo em alguns locais, em alguns países, mas isso é natural. Por quê? Por causa de situações sociais, por falta de oportunidade, diminuição de comida, mercado de trabalho, tá? Então tem um monte de coisa, então tem um monte de fenômeno associado a isso. Então vocês vão ver, eu vou resolver isso para vocês verem que esse modelo é muito irrealístico a longo prazo, a curto prazo ele pode até fazer algum sentido, tá? Mas como é que a gente resolve então, né? A equação diferencial ordinária aí, essa equação. Essa é uma equação bem simples de ser resolvida, tá? Então a técnica de solução aí é uma técnica basicamente de cálculo 1 que a gente vai fazer, tá? Então, eu tenho a minha equação diferencial aqui, tá? O K é uma constante, é um número, tá? Pode ser qualquer valor, número, então constante a gente tem muita facilidade para brincar com a constante, então a gente não precisa se preocupar com ela, mas a gente tem a incógnita, então P é a nossa incógnita, ó. P é a incógnita. E o T é o parâmetro associado à minha incógnita, tá? Então P é quem eu quero encontrar e o T é o parâmetro dentro da minha incógnita. Tá? Então o T é o parâmetro tempo. Esse é o parâmetro. Tá bem? Então como é que a gente faz? Essa aqui é chamada técnica de separação de variável. Dá para resolver qualquer DO usando separação de variável? Não, de jeito nenhum. É uma técnica muito útil, mas não funciona sempre. Na verdade, ela funciona só em alguns casos específicos. Nesse caso aqui vai funcionar, tá? Então, o que a gente faz? Ó, a gente tem, eu vou escrever de novo aqui DO. A gente tem a nossa DO. Então, a gente vai passar de um lado da igualdade todas as incógnitas P. E do outro lado, todo o diferencial dt. Então, aqui a gente vai imaginar que dp dt, na verdade, é dp dividido por dt, tá? Isso é verdade? Óbvio que não, tá? dp dt é uma expressão só, é a derivação de p em relação a t. Só que na técnica de separação de variáveis, a gente pode pensar que o dp dt é dp dividido por dt, tá? Para a gente poder fazer o cálculo efetivo. Então, o que a gente faz? Ó, eu passo o P para um lado da igualdade, então esse P está aqui, né? Ele está do lado direito, eu vou juntar ele com o dp, então passei ele dividindo. E o dt está aqui embaixo, eu passei ele multiplicando. Então, ficou assim, né? Ficou dp dividido por P igual a K vezes dt, tá? Então, por que chama separação de variável? Porque eu passei uma variável que era P de um lado da igualdade e passei a outra variável que era dt do outro lado da igualdade, para poder resolver. Você fala, professor, e o K? O K é uma constante.
Então o K, se quisesse passar junto com o P, você podia, mas é mais fácil você deixar o K junto com o DT. Só um detalhe importante, a diferencial nunca vem embaixo, tá? Por quê? Porque a diferencial, na verdade, ela vai ser o parâmetro de integração. Então, o parâmetro de integração, ele nunca vem embaixo. Quando você faz integral, por exemplo, né? Você faz a integral x dx, ó, tá vendo? Ó, dx está em cima. Fala, professor, se eu quiser passar embaixo, só o x. Se tivesse 1 sobre x dx, você podia integrar sem problema nenhum. Então, o dx, ele é o parâmetro de integração. Tanto aqui, o dt vai ser o parâmetro de integração, quanto aqui, o dp também. Tá certo? Então, o diferencial, tanto o dp quanto o dt, eles vão ficar em cima. E é fácil, né? O dp você deixa do lado esquerdo e o dt você passa para o lado direito nessa técnica de separação de variáveis. E agora o que a gente faz? Quando a gente chega nesse momento que a gente separou as variáveis, uma para o lado esquerdo, uma para o lado direito, a gente dá a integradinha dos dois lados, ou seja, eu passo a integral dos dois lados da minha igualdade. Eu venho aqui e integro mesmo, ó, faço a integral. E aí eu vou integrar cada um dos termos separadamente. Então eu tenho o quê? Eu tenho essa primeira aqui, que é desse tipo aqui, a minha integral, você está vendo? Ó? Integral de dp sobre p é a mesma coisa que fosse dx sobre x. Por que eu troquei a letrinha? Porque dx sobre x a pessoa está mais acostumada de função de uma variável do que dp sobre p. Mas lembrando que essa aqui é letra muda, né? Tanto faz se é p, se é x, se é y, se é zeta, se é quadrado, se é gato, tá? O que importa é que aqui eu tenho a diferencial em relação ao parâmetro que eu estou integrando e eu tenho uma expressão em relação ao parâmetro que eu estou integrando. Tá? Então, só para lembrar, a integral de dx sobre x, todo mundo sabe, conhece desde de sempre, né? Que a integral de dx sobre x vai dar ln de x mais uma constante. Eu chamei de constante 1, tá? Vocês vão ver que vai aparecer uma constante em cada uma da integral, mas a gente soma todas as constantes e vira uma só, né? Então, mas só por lembrar, né? Então, definição de integral de dx sobre x igual a ln de x mais constante 1. Então, a integral de dp sobre p, né? Vai ficar ln de p, nós só trocar no lugar do x a gente põe p, ln de p mais constante 1. Então, eu já fiz a primeira integral, que é essa aqui. A segunda integral, mais fácil ainda, né? Essa aqui é moleza. Essa aqui é aquela integral muito fácil de fazer. Por quê? O k sai para fora, né? Sai para fora na hora da integração. Vai ficar só a integral de dt. Quanto que a integral de dt é t? T mais uma constante. Então, essa integral vai ficar kt mais c2. Então, voltando aqui e jogando essa integral já feita, a gente chega nessa expressão. A integral de dp sobre p vai dar ln de p mais constante 1. ln de p mais constante 1. E o k dt, essa integral vai ficar k mais constante 2. Tá? Bom, então quando a gente passa aqui para a nossa continha para ser feita, o que a gente tem, né? Então, ln de p mais constante 1 igual a k mais constante 2. Eu passei a constante 1 toda para o lado, tanto a constante 1 quanto a constante 2 para o lado direito. Lembrando que aqui ficaria o seguinte, né? Você fala, professor, cadê a constante 1 e constante 2? Ficaria assim, né? Constante 2 menos constante 1. Constante 2 menos constante 1 continua sendo uma constante. A gente sempre faz o seguinte, olha, constante mais constante é constante, constante vezes constante é constante, constante dividido por constante é constante, tá? Então, se tiver uma soma de 10 constantes, a gente deixa uma só. Para que ficar carregando 10 constantes? Então, vai ficar o quê? Aqui vai ficar ln de p igual a kt mais constante. Você fala, professor, resolvi? Resolvi. Eu resolvi a minha EDO. Só que agora eu preciso fazer o quê? Depois que eu resolvo a EDO, eu preciso de encontrar, porque aqui está uma relação implícita envolvendo a variável p, tá certo? E os parâmetros k, t mais a constante. Então, eu preciso de tornar essa expressão explícita. O que é tornar a expressão explícita? É escrever p como função de t e não
logaritmo de p como função de t. Então, o que a gente faz? A gente lineariza essa expressão, ou seja, eu removo o logaritmo. Como é que eu faço para remover o logaritmo? Para remover o logaritmo, eu uso essa identidade aqui, tá vendo? Exponencial de logaritmo de a igual a a. Então, quando você tem... Isso aqui, na verdade, é a definição da função inversa. Então, quando você pega o e eleva ao logaritmo de a, dá o a. Na verdade, a expressão mais geral é assim, ó. É b elevado a log de bx, isso dá x. Quando você eleva um determinado número a um logaritmo na base daquele número, então é como se cancelasse, só sobrasse o que está aqui dentro. Na verdade, isso aí é a expressão inversa, né? Quando se aplica uma função é a inversa da outra. Mas usando esse conceito aqui, o que eu faço? Eu sei que ln de p igual a kt mais c, então vai ficar o quê? Ó? E elevado a ln de p é igual a e elevado a kt mais c. Estou pegando o lado esquerdo da igualdade da equação que eu encontrei, estou pegando o lado direito da igualdade da equação que eu encontrei. E elevado a ln de p vai dar p. Tá certo? Porque eu estou usando esta propriedade aqui. E aqui não tem propriedade. Aqui eu abro o meu exponencial. Então vai ficar e elevado a kt mais c. E elevado a kt mais c. Eu aplico aquela propriedade de exponencial. Qual a propriedade exponencial? Eu abro, né? Então vai ficar aqui kt vezes e elevado a c. Porque eu conservo a base, somo expoente, eu voltaria no que eu estava anteriormente. Eu estou aplicando a propriedade no sentido inverso, né? Então, se eu tenho uma soma de expoente, eu abro desse jeito. Olha como é que fica. Fica e elevado a kt vezes e elevado a c. Olha, c é uma constante. Exponencial elevado a uma constante continua sendo uma constante, tá? Então, eu posso trocar isso tudo aqui por c. De novo, eu posso fazer isso. Por quê? Para ficar mais enxuta a minha expressão, tá bom? E elevado a c, eu troco por uma constante só. Então, a solução da minha EDO ficou essa aqui. P de t é igual a c e kt. Esta solução a gente chama de solução geral. Por que solução geral? Porque você está vendo que essa solução ela depende desta constante c aqui. Ela está dependendo da constante c. Você fala, professor, tem uma outra constante k. Bom, essa constante k, ela vem do modelo, mas a constante c, ela veio da resolução da minha EDO, tá certo? Então, a gente chama a solução da nossa EDO como solução geral. Aí você fala, o que de informação que a gente tira da nossa solução geral? Suponha, por exemplo, que o C é maior do que zero e o K é maior do que zero, tá certo? Então, se acontece isso, o que acontece com a nossa população? A nossa população, que é dada por C e KT, ela vai ter o comportamento da função exponencial, porque C é constante, então o comportamento da função populacional ela vai ser proporcional à nossa função exponencial. E como é que é o gráfico da função exponencial? Ele é assim, ó. Ele cresce como? Indefinidamente. Quando o tempo vai crescendo, ele vai crescendo também. Então, você imagina, né? Você tem uma população, uma determinada, sei lá, bactéria, alguma coisa do tipo. Então, o que aconteceria nesse momento? Quer dizer que a população cresce sem parar, tá certo? Então, há um crescimento astronômico, gigantesco, e ela tende para o infinito. Então, a gente percebe que essa população, esse modelo, ele não é um modelo realístico, é um modelo que, a partir de um certo valor de tempo, ele passa a ser não realístico. Ele vai para o infinito quando o t vai para o infinito. Para finalizar a aula, que agora eu não vou resolver as outras equações, né, porque já é quase 11 horas, então hoje falta 15 minutos ainda, né, mas hoje, como é a primeira aula, a gente poderia ir mais leve, mas eu falei bastante coisa já. Ficou
a aula, falei bastante coisa, basicamente o que eu tinha preparado aí eu consegui falar. Mas a pergunta é, para finalizar, como é que a gente encontra a nossa constante C? Qual é a informação que essa constante C está carregando? Só para lembrar, lembra que quando você faz a derivada de uma expressão, imagina que você tem, por exemplo, aqui, né? Você pega a função x² mais 1, deriva isso aí. Quanto que vai dar a derivada disso? Então, a derivada de x² mais 1 vai dar 2x. Se você pega e deriva x² mais 40, quanto que vai dar a derivada? Opa, vai dar 2x também. Você pega 2x ao quadrado mais 173, quanto dá a derivada? Dá 2x também. O que está acontecendo aí? Quando você deriva uma expressão ou deriva uma função, você perde uma informação. Qual a informação que você está perdendo? É justamente a informação associada ao termo constante. Tá? Então, para você retornar a sua informação, quando você constrói a sua EDO, você precisa dizer uma informação inicial. Por exemplo, para eu saber qual é a população num determinado ponto, eu tenho que saber qual é a população inicial. Porque, por exemplo, se você tem uma população que cresce a 10% ao ano, imagine que você está medindo a população de uma cidade que tem 5.000 habitantes. Depois de um ano, ela cresceu 10%, então ela vai ter 5.500 pessoas. Mas se a população tivesse, ao invés de 5.000, tivesse 10.000, após um ano, a população não teria 5.500 pessoas, ela teria 11.000 pessoas. Então, uma coisa importante para você conseguir definir na dinâmica do seu modelo qual será, né, a expressão para a sua população, você precisa passar uma informação. Essa informação a gente chama de condição inicial do problema. Então, quando você tem o modelo de equações, que é este aqui, ó, a sua EDO, que a gente já resolveu, a gente já soube resolver, a gente chama isso aqui de EDO, e você adiciona à sua EDO uma informação inicial. O que é informação inicial? A informação inicial seria a população no tempo t igual a 0. A gente chama este modelo, este problema, de problema de valor inicial ou simplesmente chama de PVI. Então, no PVI, a gente dá a equação diferencial ordinária, essa aqui é a EDO, e mais uma informação. Em geral, a informação é dada no tempo t igual a 0, porque você está começando a fazer a medida sua. O tempo t igual a 0 representa o primeiro tempo de medida que você está fazendo o seu cálculo. Tá? Então, como é que a gente utiliza isso agora para poder encontrar o valor da nossa constante C? A gente já resolveu a EDO, né? A EDO a gente tem que dp dt igual a k vezes p, a gente já encontrou que a solução p é igual a c exponencial de kt. E agora a gente vai usar a informação inicial. Como é que a gente vai usar a nossa informação inicial? Olhe bem o que está falando aqui, ó. Ela está dizendo que a população no tempo t igual a 0 é P0. Isso que está escrito aqui, ó. Tá? Se você bate o olho, é isso que você está lendo. A população no tempo t igual a 0 é P0. Então, a gente tem a lei, a expressão que representa a nossa população. Então, a gente vem e faz o seguinte, olha, no t a gente coloca 0, então isso aqui vai ficar, no lugar do t você coloca 0, então vai ficar P0 igual a C exponencial de k vezes 0, tá? Então ficou isso aqui, tá vendo? O que é exponencial de k vezes 0? Ó, e elevar k vezes 0, k vezes 0 dá 0.
exponencial de zero dá quanto? Dá 1. Então, quer dizer que isso aqui é igual a 1, portanto, P de zero é igual a C. Tá certo? Então, da lei da sua equação, você descobriu que P de zero é igual a C. Só que da informação dada pelo problema, a gente sabe que P de zero é igual a zero. Tá? Isso aqui veio da informação do PVI. Isso aqui veio da equação que a gente achou e substituiu T igual a zero. A gente faz o quê? A gente iguala isso aqui a isso aqui. Então, a gente tira aqui C igual a P de zero. Então, a constante que eu tinha na minha equação nada mais é do que a população inicial. Nesse modelo deu isso, nem sempre vai dar isso. A gente tem que fazer a conta para verificar. Então, a solução deste PVI dá como solução, agora é única, dá isso aqui como solução única e não a geral, a solução do PVI dada por essa expressão aqui. Então, se a população sua inicial é diferente de zero, o que você espera que aconteça? Quando o T cresce, ela cresce indefinidamente. Uma coisa legal aí, que se a sua população for igual a zero, tá? Então, imagine que o P de zero é igual a zero, o que você espera que aconteça com a população? Você espera que não tenha geração espontânea, né? Então, a sua população ela não sai do lugar, ela continua sendo zero e não muda, tá? Na verdade, esse P de zero aí era chamado de ponto de equilíbrio. Um ponto de equilíbrio é aquele ponto para o qual não há variação populacional. Esse é um ponto de equilíbrio instável, tá? Diga. Pode ser igual a 0,1 a população. Aí você fala, faz sentido população fracionária? Obviamente que não, mas no cálculo faz sentido. No modelo tem. No modelo tem ela, como ela crescer. Imagine que podia ser, por exemplo, por cisparidade, né? Ela vai dividindo e transformando em outras coisas, tá? É óbvio que se for um modelo, por exemplo, de coelho, o coelho não pode ter geração. Um coelho não gera, não vai gerar coelhos, né? Tá imaginando que tem como é que se chama? Ao aumento sexuado, mas existe um monte de coisas que não é sexuado, é assexuado, né? Não precisa de dois indivíduos de sexo distintos para fazer a população crescer, né? Tem muito população que isso é verdade. Sim, tem outras formas de crescimento, mas ó, esse modelo é um modelo muito simples, tá? Esse modelo aqui, a população ela só não cresce se for zero. Mas se for 0,1, faz sentido ter um indivíduo 0,1? Não faz. Mesmo usando cisparidade. Você pega um indivíduo que é 1/5 de um indivíduo, 1/10 de um indivíduo. Faz sentido? Não. Nenhum. Mas mesmo assim a população começa a crescer. Por quê? Porque esse modelo é um modelo de população contínua. É contínuo o modelo. Tá? Ele não é um modelo discreto. O modelo discreto que eu digo o seguinte, a população é discreta. É um indivíduo, 2 indivíduos, 3 indivíduos, 50 indivíduos. Não tem raiz de 2 indivíduos. Não faz sentido você pegar uma raiz de 2 indivíduos. Não tem. Pi indivíduos. Não. Mas esse modelo é um modelo contínuo. Ele não é um modelo discreto. Então não faz muito sentido nesse contexto de você imaginar que a população vai crescer necessitando de 2 indivíduos. Mas o que tem de interessante aqui é que ele dá uma estimativa de como a população cresce. Uma estimativa, tá? Então, se você tiver uma taxa de crescimento, você consegue fazer uma estimativa de como a população cresce.